Pastor, eu pude ver a atmosfera do nosso planeta se abrir e eu via o espaço, o buraco negro. E naquela visão eu via se aproximar da atmosfera 4 cavalos e seus cavaleiros. Eles estavam assim, como se estivessem olhando pelo buraco. Eles chegaram bem próximo daquele buraco que se abriu no céu e eles ficavam olhando assim para dentro da terra. E eu pude ver que os cavalos estavam inquietos, como querendo descer. E aqueles homens cavaleiros que estavam lá em cima estavam aguardando uma ordem para poder descer. E eu vi, pastor, que quando começou os louvores, aqueles cavalos, eles marchavam de acordo com o toque, de acordo com o louvor. As batidas do louvor eram a marcha deles. E ali aquela visão cessou, pastor. Paz. Pastor, eu pude ver o Senhor. Eu via o Senhor ali, onde estava João Batista no deserto. Eu via que o Senhor estava ali, sentado, ouvindo o que João Batista dizia. Em seguida, pastor, eu via o Senhor acompanhar Jesus. Aonde ele ia pregando, o Senhor estava ali sentado ouvindo. O Senhor participou da multiplicação de pães e peixes. O Senhor comia. Eu via o Senhor comendo aquele pão daquele tempo e aqueles peixes se alimentando ali. Eu pude ver o Senhor, pastor, em vários momentos narrados na Bíblia. E em seguida, quando Jesus foi preso, foi colocado no madeiro, o Senhor estava ali também no meio daquela multidão, observando, vendo toda aquela cena. Eu via o Senhor chegando no túmulo depois de aberto. O Senhor olhava dentro daquele túmulo, o Senhor chegava a pegar naquelas vestes que ficaram lá em cima. Depois aquela visão parou, pastor. Foi algo assim impactante para mim. Paz. Pastor, Deus me mostra um poço, como se fosse uma espécie de cacimba, né, que a gente tira água. E ele não era tão fundo. Eu pude ver algumas pessoas ali dentro. Mas, ao mesmo tempo que ele não era tão fundo, para aquelas pessoas ele se tornava muito fundo, elas não conseguiam sair. Então, eu via 2 irmãos. Eu contemplava eles mais assim de costa. Um eu vi nitidamente que era o irmão André. O outro eu não conseguia identificar. Mas eles pegavam uma espécie de balde largo e eles desciam na corda esse balde para aquelas pessoas entrarem dentro daquele balde e eles conseguirem puxar. Só, pastor, que muitas que estavam ali já não queriam mais sair dali. Eles já tinham se convencido que ali era o final deles. E eu via que eles conseguiam tirar umas 2 pessoas daquelas que estavam ali. Somente 2 saíram. E ali aquela visão cessou. Paz, pastor. Eu vi uma espada de ouro e ela virava assim como se fosse, quando esquenta o ouro, ficava derretida assim. E essa espada, ela andava e sentava num trono. Amém. Quando o Senhor estava falando, o Senhor Elias estava falando da cura daquela mulher, eu vi uma capa vermelha no Senhor e anjos passavam limpando ela como se fosse
aquelas escovinhas para limpar roupa, sabe? Assim eles limpavam essa capa que estava no Senhor. Então o Senhor foi contando essa experiência, e quando chegou na parte ali da mulher, o Senhor disse que viu o anjo, que veio com aquele instrumento nela, e quando o Senhor estava contando isso, desceu um punhal, mas era um punhal como se fosse já uma faca grande. Ela era curvada e ela segurava no cabo dela, ficava a mão também fechada junto com o cabo dela, ou seja, bem firme, ninguém ia conseguir tirar da mão. E ela, esse punhal, ele não ficava para frente, ele era um punhal que se segura por trás, assim, ele fica rente ao braço, né? Quem entende um pouco de lutas, assim, sabe que esse é um dos meios mais seguros de segurar e se manusear uma faca. Eu entendi isso. E quando ele desceu esse punhal que ficou na mão do Senhor, eu ouvi uma voz que falava comigo. E a voz falava assim: ele ganhou isso porque eu posso usar ele para falar o que eu quero. Amém. Eu vi quando anjos vieram de cima, assim, do alto, do céu galáctico, né, das estrelas lá do escuro, adentrar no globo terrestre, e quando eles passaram a abóboda terrestre, eles vieram com uma espécie de uma bola de vidro, uma cunha de vidro gigante, e eles colocaram essa cunha de vidro, esse vidro, no Brasil. Botaram assim, fecharam. Amém. Eu vi vários homens com metralhadoras na mão entrando na igreja, homens de preto, com touca ninja na cabeça, apontando essas armas para os irmãos. E um deles, que devia ser um comandante deles ali, ele botou a arma para trás, veio com o papel até o púlpito e entregou para o senhor Elias. Amém. Eu vi quando um anjo branco, muito lindo, ficou do lado da senhora mãe. E ele tinha um cântaro grande na mão, com uma espécie de um azeite. E ele pegou e derramou esse azeite, óleo, não sei o que era, ele derramou na sua cabeça. E aquilo foi escorrendo pelo seu corpo. Amém. Assim que começou o culto, eu vi um anjo adentrando com uma espada, e ele tinha essa espada na mão, e essa espada estava com um lacinho, como se fosse para presente, assim, um lacinho vermelho, como se fosse para presente. Ele entrou na congregação e procurou, alguém procurou e não achou. Amém. Eu vi um anjo descer com tantas espadas, mas tantas espadas nas suas duas mãos, que ele vinha até carregando uma na boca, de tantas espadas que ele tinha. E o entendimento que eu tive foi que essas espadas estão vindo para o ministério. Amém. Eu vi no meio da congregação uma balança, aquelas balanças antigas, como de medida, né, com dois lados para as medidas. Eu vi isso no meio da congregação. Amém. Eu vi um anjo que ele andava por sobre a terra, e onde ele ia, ele deixava um facho redondo. E esse facho redondo, esse facho ia se formando, e de repente lá na frente ele girava e formava um furacão, esse anjo. E eu olhei de fora do planeta, do globo terrestre, e eu vi esse furacão enorme, vinha devastando o planeta. E a palavra que eu recebi foi essa: os furacões
não cessarão, ainda não cessarão os furacões. Amém. Enquanto o Senhor pregava, Elias, eu vi a sua armadura com espadas, a armadura muito forte. Então veio um anjo e ele acrescentou na sua armadura uma aljava preta com várias flechas. Ele acrescentou isso nas suas costas, assim, na sua armadura. Amém. Eu tive uma visão de um grande arco, né, do arco e flecha. Um grande arco ficava na frente do púlpito. Então o Senhor Elias vinha e empurrava a corda do arco para baixo com seus pés e se lançava desse arco. O Senhor subia aos céus. Mas o Senhor ficava na congregação. Então vinha de novo e se lançava, como se o Senhor estivesse se multiplicando. E assim foi por 7 vezes. O Senhor veio, se lançou, mas ficava aí. E assim foi. E no último também, o Senhor ficava aí dentro. Amém. Eu via quando anjos cortavam o céu e desceram até o templo pós-prisão. E eu vi eles na porta, adentrando. E esses anjos eram anjos diferentes. Eram anjos que eu nunca vi. São anjos novos enviados ao ministério. E eu vi também quando uma grande espada desceu do céu e o Senhor Elias veio e pegou essa espada na mão, e o Senhor cresceu muito quando pegou essa espada. E o entendimento que eu tive foi esse. Essa espada é uma palavra nova que Deus está trazendo, que o Senhor Elias crescerá muito com ela, a ponto de muitos verem o Senhor. Como se o Senhor fosse um gigante. E um gigante, ele é bem visto, né? Todos conseguem ver um gigante. Amém. Eu vi quando uma carruagem adentrou na congregação e abriu a porta daquela carruagem e saíram de dentro dela 7 anjos. E quando esses 7 anjos saíram, de dentro dela saiu águas dessa carruagem. E com essas águas que saíram, dentro das águas, assim, junto com as águas, saíram muitas armas. Eu vi escudos, eu vi elmos, eu vi espadas, capacetes, eu vi armaduras completas. Muitas coisas caíram ali no chão de dentro dessa carruagem. Amém. Eu via muitas coroas voando sobre a cabeça de alguns irmãos, voando bem em cima. E o discernimento que eu tive, o entendimento que eu tive foi esse, que essas coroas são promessas que alguns irmãos têm de serem reis nessa terra. Amém. Eu vi novamente aquelas 2 espadas que sempre andam juntos, eu vi elas cruzadas dentro do ministério, no meio do templo pós-prisão, voando assim. Amém.